Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gente, estou vindo aqui novamente para trazer aqui um assunto muito importante e que às vezes se torna assim até um pouco polêmico, às vezes contraditório com o pensamento de outras pessoas, de muitas outras pessoas, que é a questão de convencer os cônjuges ou até mesmo alguém da família a reconhecer Deus como Salvador. Aqui em João, capítulo 16, verso 7 até o 11, nós vamos encontrar umas passagens que falam: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Olha só o que é que Jesus está falando. Quando ele vier, olha aqui no verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, meus irmãos, olha aqui essa passagem linda, essa passagem aqui que nos leva a entender que não depende de mim, não depende de você, não depende de nós convencer os cônjuges do pecado, convencer as pessoas do pecado. Então, tem pessoas que elas estão correndo, desesperadas, elas pregam, elas mandam mensagens, elas mandam áudios, elas vivem colocando vídeos, elas vivem lutando para tentar convencer o outro do pecado dele, que ele aprenda, que ele entenda que ele está no erro, que ele está no pecado. Ou seja, não é o Espírito Santo quem está fazendo a obra, porque quando é o Espírito Santo que faz a obra, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, viu? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para nós do canal, para nós mulheres, para nós homens, para nós que estamos aí na luta, na busca, vocês que estão buscando pela restauração do casamento de vocês, não se esforcem para estarem tentando colocar algo no coração dos esposos de vocês de forma brusca, certo? Porque não é por violência, não é com violência, é pela vontade do Senhor. E quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo, é Ele, o Consolador. Ele é quem vai trabalhar nas vidas, ele é quem vai convencer o homem do pecado, ele é quem vai convencer o homem da justiça e do juízo de Deus. Então, quando você for pregar para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu vizinho, pregue. A Bíblia fala lá em Tito 3,10, ao homem faccioso, pregue para ele somente 2 vezes. Depois disso, não pregue mais. Por quê? Porque não depende de mim, não depende de você convencer a outra pessoa do pecado dele. Convencer a outra pessoa do caminho errado que ele está trilhando, que ele está andando. Então, eu vim aqui, gente, para a gente conversar sobre isso. Muitas pessoas, elas estão sufocando seus cônjuges. Elas estão sufocando as pessoas, elas estão em cima das pessoas, tentando colocar uma palavra dentro do coração das pessoas, tentando colocar a verdade no coração das pessoas. Gente, nós estamos aqui sim para pregar o Evangelho. Deus, ele conta conosco sim. Mas a obra salvífica, mas a convenção do ser humano não depende de nós. A conversão do ser humano depende do Espírito Santo. É Ele quem vai limpar o homem. A palavra vai entrar no coração dele. É Deus quem vai abrir o coração dele. É Deus quem vai tocar no coração dele de uma forma especial. Tem pessoas também que dizem: mas se ele não abrir o coração dele para Deus, Deus não entra. Quem foi que disse uma coisa dessa? A palavra do Senhor diz que é Ele quem troca o coração de pedra por o coração de carne. É Ele quem coloca o Espírito dele sobre o ser humano. É Ele quem faz o ser humano andar nos estatutos dele, nos caminhos dele. Então não depende de quem corre, não depende de quem quer. Depende da misericórdia do Senhor. A misericórdia vem do Senhor. É Ele que provê e tem a misericórdia de quem Ele quiser ter. A palavra do Senhor fala lá em Romanos 9 que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter.
Então, não existe essa de que a pessoa não abrindo a porta do coração, Deus não vai entrar, porque Deus ele não é injusto, porque Deus ele não vai forçar. Deus ele não é injusto, mas ele força sim. Ele trabalha sim, ele toca sim, ele entra sim na vida do ser humano sim. Ele é quem faz a obra, ele é quem escolhe, ele é quem chama, ele é quem faz a transformação na vida do ser humano. Não é o ser humano que recebe porque ele quer, porque ele aceitou, não. É porque Deus quer fazer a transformação na vida do ser humano. Então, não vale a pena nós ficarmos nos batendo, quebrando cabeça, tentando colocar na mente, no coração da outra pessoa que ele está no pecado, que ele está errado, porque Deus ainda não fez. Mas no dia que Deus fizer, não vai precisar nem mais de você lá. Tem pessoas, irmãos, que ele está sufocando. E tem muitos cônjuges, irmão, que tem bloqueado seus esposos. Tem cônjuges aí que tem se afastado, tem sumido. Tem cônjuges aí, irmãos, que ele já tem raiva, ele não aguenta nem ver o esposo dele, porque já sabe que já vai vir com coisa. Eles chamam até de ladainha, né? Muitos deles dizem assim, lá vem fulano com ladainha. Por quê? Porque não somos nós que fazemos a obra. E o nosso erro é o quê? Tentar colocar no coração do outro aquilo que ele ainda não quer, aquilo que Deus ainda não fez, né? Entrar no coração dele. Então, depende do Senhor e não depende de nós. Nós podemos pregar o evangelho, levar essa mensagem, mas a convenção do pecado, a respeito da justiça e do juízo, não cabe a mim nem a você, cabe a Jesus. Então, cabe ao Espírito Santo. Então, você que está aí na batalha, na guerra, no deserto, orando pela restauração do seu casamento, deixe seu esposo com Deus. Vá orar pela transformação dele. Vá orar por você. Deixe ele com o Senhor. No tempo certo do Senhor, Deus vai agir, Deus vai entrar, Deus vai trocar o coração de pedra pelo coração de carne. E é Deus que vai tratar com a vida dele. É Deus que vai convencer ele dos caminhos errados que ele está trilhando, que ele está aí caminhando. Então, não é você que faz a obra. A glória não é para nós, não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Então, meus irmãos, eu estou passando aqui para deixar esta mensagem, porque muitas pessoas, né, acham que está no pé do outro, está lá sufocando o outro, né, com a palavra lá levando. Você não vai fazer com que aquela pessoa seja salva nem liberta, você vai fazer com que aquela pessoa te abuse, com que ela canse de você, com que ela queira ficar distante de você. Mas quando você deixa ela para lá, que você deixa ela com Deus, que você se afasta, faz aí um contato zero, sai de cena, aí sim aquela pessoa ele passa a sentir sua falta. Cadê fulano, cadê cicrano que não apareceu, não veio mais pregar, não veio mais dizer? Aí sim o Espírito Santo vai começar a trabalhar da forma dele. Mas enquanto você estiver aí na luta, querendo convencer o outro, o seu trabalho vai ser em vão. Porque a obra não é sua, a obra quem faz não é você. A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus irmãos, e o que eu tenho para dizer, irmãos, é que é impossível, irmão, a gente conduzir a vida neste mundo, né? Conduzir a vida das pessoas sem a presença do Espírito Santo. Porque ele é quem faz, né? Ele é quem traz força e sabedoria para que os filhos de Deus, eles vençam, né, os desafios, né, diários aí, as lutas contra o diabo, contra o pecado. E quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, disse aos discípulos que deixaria o Espírito Santo para que cuidasse de nós. Então, nosso papel de cuidar da nossa família, ela não tem nada a ver com o papel do Espírito Santo, né? A gente é usado para pregar o evangelho, sim, mas o papel do Espírito Santo é cuidar na convenção do pecado do homem. E ao rogar ao Pai, né, quando ali Jesus rogou ao Pai, ele disse que daria o Consolador, né? E a fim de que esteja para sempre conosco aqui na terra, que é o Espírito da verdade, né? Que o mundo não pode receber. Sabe por quê? Porque não o vê. Então, olha só, o Espírito da verdade é o Espírito que o mundo jamais pode ver, porque eles não podem ver, eles não podem receber. Eles não conhecem, né? Mas nós conhecemos, né? Ele diz, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está lá em João 14, 16 a 17. Então, por isso é importante que a gente tenha o desejo não só de conhecer o Espírito Santo, mas de tê-lo em nossa vida. A gente também almeja que o nosso próximo tenha também o Espírito Santo na vida dele. Mas a convenção não depende de nós. Vou deixar alguns pontos aqui, irmãos,
De que forma? Das formas como o Espírito Santo ele trabalha. Tipo, é por meio do Espírito Santo que alcançamos a presença do Senhor Jesus, né? Ninguém pode vir a mim, né? Se o Pai que me enviou não o trouxer. Está lá em João 6,44. Segundo ponto, o Espírito Santo, irmão, convence o pecador de seus pecados. Olha só, irmãos, quem está aí tentando convencer o cônjuge, tentando convencer alguém aí da família, né? Do pecado dele. O que ele diz aqui? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu acabei de ler, né? É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele nos instrui, né? Ele nos abre a nossa mente para que a gente aprenda, conheça as coisas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, 1 Coríntios 2,14. E o outro ponto é: o Espírito Santo vive dentro de nós. Como nós podemos convencer o outro que o Espírito Santo... Aliás, como nós podemos querer ser o Espírito Santo na vida do outro, sendo que o próprio Espírito Santo ainda não faz morada nele, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Está lá em 1 Coríntios 6,19. E o outro ponto é: o Espírito Santo nos dá poder sobre o mal, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. E mais um ponto é o Espírito Santo, ele intercede pelos filhos de Deus. Olha só, o Espírito Santo intercede pelos filhos de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Se você quiser, gente, tirar as dúvidas aí espirituais a respeito disso, vocês podem estar buscando essas passagens bíblicas aí que eu citei para vocês, para que a gente possa entender, né, como é o agir do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus, né? Certo que nós temos que pregar a verdade, mas nós temos que deixar que o Espírito Santo, ele convença o homem do seu pecado. E só para você entender, irmãos, né, que muitas pessoas dizem assim: mas se o irmão não abrir a porta do coração, que certo, a gente sabe que está lá, está na palavra essa passagem, mas se o homem ele não der lugar para Deus, né, se ele não deixar Deus entrar, Deus não vai fazer algo, porque Deus não é invasivo, Deus ele não é injusto. Vamos ver aqui o que é que diz aqui em Romanos 3:23-24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, viu? Todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha aí, como não é pela vontade do homem, é pela graça de Cristo, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha só. Muitas pessoas dizem que somos nós que temos que aceitar, somos nós que temos que ir ao encontro de Jesus. Não. Nós somos justificados gratuitamente, é pela sua graça. E o que Paulo, irmãos, ele está querendo dizer aqui? Quando Paulo disse aos romanos, né, que o homem somente será salvo pela fé e não pelas obras da lei, isto caiu como uma bomba, né, no meio dessa comunidade. O que o Paulo estava querendo dizer é que não há nada que o homem possa fazer para ser justificado perante Deus. Não há obras, entendeu? Não há nada que o homem possa fazer para se justificar diante de Deus. Então, os caminhos do plano de Deus para salvar o homem, só ele sabe. Isto ninguém conseguirá, pelos seus próprios méritos, reatar o seu relacionamento com o Senhor, né, ser salvo. Então, o apóstolo, ele se viu na obrigação de esclarecer aquilo que estava dizendo, e que a partir dessa explicação que ele deu, né, nós também podemos ver de uma forma muito clara os caminhos dos planos de Deus, né, dos planos de Deus para a salvação do homem. Então, meus irmãos, Deus, ele decide salvar, ele é quem salva. Então, a graça de Deus, ela é dada ao homem de graça, viu, irmãos? E a mesma coisa de nós entendermos, viu, irmão, que o que Deus quer nem sempre é o que nós desejamos. A gente pode ver
A gente pode ver e entender aqui, irmão, que Paulo ele declara que todos os homens eles são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Então, isto é, não existe nenhuma pessoa realmente, né, justa na face da terra, pois a essência do caráter do ser humano, ela está corrompida, ela não quer Deus, ela não se volta para as coisas de Deus. E por conseguinte, gente, por esse motivo, todos se encontram, né, desqualificados a ter uma relação correta com Deus. Então, irmãos, não vem de nós a salvação, não depende de mim, depende do Senhor, né? E o resultado do pecado, nós já sabemos que é o quê? É a morte eterna. Isto é, toda a humanidade, ela está condenada. A gente pode ver isso lá em Romanos 6:23. E por mais que ela se esforce, ela não conseguirá sair dessa situação por si própria. Então, o homem não tem poder para isso, não. O homem, ela não tem poder para se salvar, ela não tem poder para se achegar a Jesus. A natureza pecaminosa dele, o caráter pecaminoso dele, não permite que ele chegue até a Cristo. Então, Deus, ele demonstra o seu amor pelo homem e envia quem? O seu filho para morrer pelos seus pecados. Não é isso? Não foi isso que Deus fez? Ou seja, o Senhor cria a possibilidade para o ser humano sair dessa situação, né? A situação de pecado, a situação de que está corrompido, né? Em que ele se encontra. E aí, ele passa a ser salvo. Então, meus irmãos, a salvação, ela é a maior prova de amor de Deus para com as nossas vidas, certo? Nós todos estávamos destituídos, né, dos céus, da salvação, desta graça. Mas o Senhor, com a sua infinita bondade e misericórdia, ele enviou o seu Filho, né, para morrer por nós, né? E a gente pode ver, irmão, que na Bíblia, a Bíblia ela usa várias vezes, né, as palavras salvar e salvação. Vocês que gostam de ler Bíblia aí, vocês vão ver que essas duas palavrinhas, elas vão estar contidas aí nas Escrituras. E às vezes elas transmitem, né, a ideia de uma pessoa ser livrada do perigo ou da destruição. Mas na Bíblia é mais comum essas palavras elas se referirem às pessoas, né, ser livrada do pecado. Você pode ver Mateus 1:21. O pecado é o que causa o quê? A morte. Assim, quem é livrado do pecado tem a esperança de nunca morrer. Ou seja, de viver para sempre, né? E é aí, meus irmãos, onde a oração do justo, ele faz muito em seus efeitos. Porque quando o justo, ele dobra o seu joelho, ele clama, ele ora ao Senhor, Deus atende, Deus ouve dos altos céus a oração. E Deus vai de encontro àquela vida, àquela alma, por causa da sua oração. Então é por isso, irmãos, que nós devemos estar sempre em constante oração pelo nosso próximo, pela nossa família, estar apresentando Ele nas nossas orações. Por quê? Porque por mais que Ele esteja lá fora, né, escravizado, o Senhor vai entrar com providência, porque o Senhor vai honrar a tua oração, o Senhor vai honrar a tua fé. Então, meus irmãos, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem faz a obra, é o Espírito Santo quem convence do pecado. Não sou eu, não é você que convence do pecado, mas nós podemos orar. Nós podemos até não convencer o irmão do pecado, o cônjuge do pecado, mas nós podemos orar pela vida dele. Nós podemos apresentar ele a Deus. E quando nós formos dobrar os nossos joelhos, nós prestarmos bastante atenção em quem Deus está trazendo à nossa memória, quem Deus está trazendo à nossa mente, ao nosso coração. E Deus, ele traz a nossa memória para que a gente ore por aquelas vidas. Então, não se preocupe. Tem pessoas que estão orando pela sua vida, porque Deus, ele usa pessoas para orar, né? Então, meus irmãos, orando na presença de Deus, colocando a vida daquelas pessoas a quem nós tanto amamos, a quem nós queremos que eles sejam salvos, é que nós vamos conseguir mover o coração de Deus. Na verdade, o Senhor já tem plano de salvação, né? Então, meus irmãos, não vamos tentar ser o Espírito Santo na vida dos nossos cônjuges, na vida das pessoas que vivem dentro da nossa casa conosco, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos. Pregue a palavra, leve a palavra de salvação, leve o evangelho a toda criatura, tem que ser levado mesmo. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Mas o Senhor não manda você ir convencer eles do pecado, não. O Senhor não está mandando você ir salvar eles, não. O Senhor está mandando você só ir pregar. E desde que quem salva é Ele, que quem transforma, quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Senhor. Amém, meus irmãos? Fica aqui mais essa mensagem nesse dia de hoje. Que o Senhor edifique o teu coração, a tua vida, e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.